exercendo uma força exatamente paralela, ele pode arrastar exercendo uma força meio inclinada, meio declinada, isso daí não importa, mas eu quero sair do ponto A até o ponto B. Se eu estivesse arrastando, exercendo a força sobre esse bloco, com a força nessa direção, o bloco ia chegar no ponto B, tá, professor? Não ia. Eu poderia até me deslocar com o objeto, mas a minha força iria estar sendo para cima. Exemplo, como se fosse um saco de cimento. Pega lá o trabalhador, coloca um saco de cimento na cabeça, ele está exercendo a força para onde? Para cima. Ele está exercendo a força para cima, mas está se deslocando para frente. Então, observa o segundo exemplo. O trabalhador lá colocou o saco de cimento na cabeça. Então, ele está exercendo a força. Observa aí que a força está para cima, mas ele está se deslocando para frente. O movimento é para frente. Pergunta: esse trabalhador está exercendo, realizando trabalho mecânico, fisicamente dito? Não, não está. Aí você chega lá para o trabalhador, o pedreiro, né? E lança essa piada para você. E, rapaz, tu tá cansado? Tô vendo aí que tu suado, né? Com 5 sacos de cimento na cabeça, empurrando o saco para cima, o saco de cimento para cima, mas andando para frente. Aí você vai e lança a piada. Mas você sabia que você não está trabalhando? Fisicamente falando, você não está realizando nenhum trabalho. Você não está trabalhando absolutamente nada. Aí você tem que correr de perto, sair de perto, né? Porque isso vai pegar meio feio para você. Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês, gente, é o seguinte: que quando o movimento é numa direção e a força é em outra direção, o tal trabalho, ele não vai ser eficiente, ele não vai ser 100% eficiente. Eles só vão ser 100% eficientes quando eles estão totalmente paralelos, ó, no mesmo sentido, na mesma direção. Se tiver alguma divergência, o trabalho já vai ser menor. E se for exatamente perpendicular, um para cima, o outro para frente, aqui podia ser para cima ou para baixo, né? Se for exatamente perpendicular, 90 graus, nesses casos, o trabalho é quanto? Alguém sabe dizer? O trabalho é zero. O trabalho é nulo. Fisicamente falando, a grandeza física do trabalho, quando força e deslocamento são perpendiculares, o trabalho é nulo. Não existe trabalho. Então, a gente acabei de dar uma questão para vocês, uma questão do Enem. Não precisa fazer conta, não precisa calcular, não precisa formar absolutamente nada. É simplesmente um desenhozinho. Se lá no desenho você identificar que a força e o deslocamento, eles formam 90 graus, você já conclui que o trabalho mecânico é nulo. Não existe trabalho mecânico. Porque o trabalho mecânico é a tarefa de deslocar o objeto até aquele ponto na direção do movimento, conciliando a força e o movimento. É assim. É a tarefa para conciliar força e movimento. Se fosse um movimento não conciliar, eles forem exatamente perpendiculares, então não tem trabalho, professor. Porque se a definição diz que eles têm que conciliar força e deslocamento, então não existe trabalho, porque aqui eles não estão conciliando. Eles estão divergindo um para um lado e outro outro, e mais, eles estão perfeitamente perpendicular, 90 graus, então é nulo. Outra pergunta. Tá, professor? E se a força, era para ter feito essa pergunta, e se a força for contrária, for para trás? Se a força for contrária, o deslocamento está indo para frente e o camarada está exercendo a força contrária, exatamente oposta, no sentido oposto. Quanto é o trabalho? O trabalho aqui nessa situação, gente, o trabalho seria negativo. Negativo. Ou seja, é chamado de trabalho resistente. É um trabalho de resistência. São lá os desgastes da máquina, do motor, que tem as resistências na engrenagem. Então, é o que dificulta a resistência. O trabalho é negativo. Existem desgastes. Ah, professor, e quando é para o mesmo lado? O trabalho é chamado trabalho positivo. Trabalho positivo. Ou trabalho motor. Trabalho motor. Trabalho motor e trabalho resistente. Trabalho positivo, trabalho negativo. E o trabalho zero? Trabalho zero, trabalho nulo, é quando ambos são perpendiculares, formando 90 graus. Então, gente, a partir dessa ideia, já dá para a gente concluir a nossa fórmula. Vamos lá? Finalizar? Esbocei aqui uma situação, um exemplo, lá a figurazinha, para você acompanhar a ideia. E a partir dessa ideia, vamos agora concluir intuitivamente o que é que nós podemos concluir. Primeiro, queremos calcular o trabalho, a grandeza física chamada trabalho. Trabalho vai ser o quê? Tá, professor, o trabalho vai ser a primeira grandeza necessária. O aluno disse aí. Depois vou identificar quem é o aluno. A primeira grandeza é o quê?
O trabalho mecânico para se realizar um trabalho, é necessário, a primeira coisa, atuar uma força. Então, para realizar um determinado trabalho mecânico, é necessário atuar uma força. E essa força vai promover nesse objeto um certo deslocamento, do ponto A até o ponto B. Esse é o deslocamento. Como é que se representa deslocamento? Na cinemática, a gente viu lá no primeiro ano. Deslocamento é o quê? Delta S, deslocamento. A gente saiu da cidade A para a cidade B, percorreu 80 quilômetros. Qual é o deslocamento? Delta S, 80 quilômetros. É óbvio que aqui eu não vou ter um deslocamento grande assim, vão ser metros, né? Centímetros, metros. É a tarefa para deslocar um objeto de um ponto A até um ponto B. Quero saber qual é a força necessária para atuar sobre esse bloco, para ele percorrer esse deslocamento. Só que aqui, para facilitar, a gente vai chamar de deslocamento de D, Dzinho, tá? Dzinho. D de deslocamento. Ah, professor, tem mais alguma coisa aí para concluir essa forma? Então, observe lá, gente. A forma é força vezes deslocamento. Para concluir, acrescento isso para ficar bonito, né? Para não ficar tão simples. Eles acrescentam isso daqui. Cosseno do ângulo. Alguém diz, tá, professor, pelo amor de Deus, tinha que ter essa dificuldade. A gente viu isso em decomposição vetorial, decomposição de vetores, né? Tinha lá o vetor inclinado, quero decompor na direção X e na direção Y. Aí tinha lá as funções trigonométricas, seno e cosseno. Aí eu quero saber, vou usar seno ou cosseno? Na fórmula de trabalho é o cosseno. É simples, gente, não se desespere, a gente vai fazer um exemplozinho. O ângulo, que ângulo vai ser esse, professor? O ângulo entre quem? Está aqui, ó, na própria fórmula ele já está dizendo. O ângulo entre as duas grandezas. Quais são as duas grandezas? As duas grandezas, ó, então para ficar bonitinho, vou fazer o esquema aqui de como é essa situação. A situação é o seguinte, tem um bloco, quero deslocar esse bloco. Atua uma força, mas essa força está inclinada. Está inclinada. Quero atuar essa força no bloco para que ele se desloque essa distância. Então, a distância aqui embaixo. Quantas grandezas eu representei aí? Quantas setinhas? Olha aqui, ó. Quantas setas? Duas. Força e deslocamento. Então, eu quero saber o ângulo entre elas. O ângulo entre elas vai ser o quê, professor? Esse ângulo aqui. Quero saber o ângulo entre essas duas grandezas. Quanto é esse ângulo? A questão vai dar. A questão vai dizer se é 60 graus, 30 graus, 45 graus, 90 graus. Se for 90 graus, precisa fazer conta, precisa calcular alguma coisa, você já sabe que o trabalho é nulo. Não existe trabalho se a força e o deslocamento formarem 90 graus. Então, gente, basicamente, a situação é essa. Aí alguém pode dizer, professor, e se o cosseno aqui, o ângulo entre eles, for exatamente zero, não tem nenhuma abertura, tá? Todo mundo sabe isso, né? Que o ângulo, quando não existe abertura entre segmentos, é um ângulo fechado, o ângulo vale zero. Tá, isso é fechado, a janela está fechada. Não existe nenhuma abertura, então nenhuma inclinação, nenhum ângulo. Então, se o ângulo aqui fosse fechado, o ângulo zero, quanto é cosseno de zero? Alguém sabe quanto é cosseno de zero? Tá, cosseno de zero, é só procurar lá. Cosseno de zero é igual a 1. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se ambas as grandezas, força e deslocamento, estiverem no mesmo sentido e na mesma direção, formando um ângulo zero, o cosseno vai ser 1. Ou seja, isso daqui não vai interferir em nada. Por isso que é o trabalho máximo, a maior eficiência. Então, gente, já fico preocupado quando eu começo a falar muito. Vamos fazer o exemplo para concluir. Então, a forma que a gente vai ter é essa. Aí, falei muito aqui, né? Mas ninguém perguntou. Alguém pode dizer, tá, professor, então toda vez que o ângulo for zero, eu nem preciso colocar isso, né? Nem preciso colocar. Quando a força e o deslocamento for no mesmo sentido, na mesma direção, não precisa nem colocar o cosseno. Já que você tem desespero pelo cosseno, vai ser simples. É só colocar força vezes deslocamento. Vamos fazer esse exemplo para finalizar a aula aqui em 2 minutos e você entender melhor. Olha lá, o exemplo é o seguinte, gente. Vou lá, vou colocar aqui, primeiro exemplo. Exemplo 1. Então, exemplo 1 é o seguinte. É a mesma situação, não sei nem por que eu apaguei. Tem lá um bloquinho. Não importa qual é a massa do bloco, eu não quero saber a força que vai ser atuada. Eu quero saber só o seguinte. Eu tenho um bloco, quero atuar uma força. Vamos pegar o caso mais simples. Vou atuar uma força nessa direção e nesse sentido. Atuar uma força de quanto, professor? Então, está lá a questão, deu lá o valor de 80. 80, o valor de 80, é atuado, é exercido, é realizado uma força de 80. 80 é o quê? Alguém sabe dizer qual a unidade de força? Quero ver lá quem é que vai dizer. Diego, Wesley. Unidade de força.
Newton, professor. Newtons, parabéns. Olha lá, João Pedro, participação. Então, é atuado sobre esse bloquinho uma certa força de 80 newtons. Esses são os dados da questão. Foi exercida essa força de 80 newtons para deslocar esse meu bloquinho do ponto A até o ponto B, até o ponto B. Então, quando chegar no ponto B, eu vou cessar a força, vou parar de exercer a força. Ah, professor, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho 2 metros. Já dei a resposta. Não. Eu tenho 2 metros. Então, eu quero arrastar esse meu bloquinho por 2 metros. 2 metros é o valor de quê? É a informação do quê? 2 metros. É de velocidade? É de tempo? É de força? 2 metros é de quê? Delta S. Delta S, distância. Parabéns, é a mesma coisa. Delta S é a distância. Para facilitar a nossa fórmula, tá, professor? Vamos trabalhar mais simples aqui, a formulazinha. Então, para facilitar, eles usam a letra D, o Dzinho, certo? Então, a distância é 2 metros. Pronto, acabou-se, gente. Esse deslocamento vai se dar nessa direção. Então, representei aí os 2 vetores, as 2 setas, força e o deslocamento. A força de 80 newtons, o deslocamento de 2 metros. E aí? Qual é o trabalho? Alguém já sabe quanto é o trabalho? Quero ver lá, um ponto para quem responder. O trabalho é quanto? E aí? Ninguém? Pelo amor de Deus. Mas, gente, vamos lá. Tá, eu quero saber o trabalho. Qual vai ser o trabalho mecânico, ou seja, a tarefa necessária para se realizar esse deslocamento? Sena para 80 newtons para ele percorrer 2 metros. Tá, professor, se eu quero trabalho, repete. É o que eu quero, trabalho. Vai ser igual. A formulazinha é F vezes D. Quanto é F? F é quanto? 80 vezes. Quanto é D? Ah, professor, ele vai arrastar o deslocamento por 2 metros. Por 2 metros. Pergunta, preciso colocar cosseno aí, professor? Não, é porque eu sou psicopata e gosto de trabalhar com funções trigonométricas. Seno, cosseno, estou só brincando. Tem que aprender a trabalhar. Precisa colocar cosseno aí? Não. Tinha acabado de dizer quando apaguei aqui. Por que não precisa colocar? Porque ambos os vetores, força e deslocamento, estão no mesmo sentido, na mesma direção. Ou seja, essa abertura entre eles é de 0. Se a abertura entre eles é de 0, eu não preciso colocar cosseno. Não preciso. Simples assim. Não preciso. Omita. Aí alguém pode dizer, professor, mas se eu quiser colocar, vou fazer isso depois. Vamos só concluir aqui. O nosso trabalho vai ser de quanto, gente? O nosso trabalho vai ser... O trabalho vai ser de quanto? E aí? Alguém sabe agora quanto é? 80 vezes 2? 160. 160 o quê? Qual a unidade? Quero ver agora. Qual é a unidade? Tá, professor, vamos trabalhar lá. Ó. Força dada em quê? Em newtons. Distância dada em quê? Em metros. Logo, em consequência dessa relação, o trabalho vai ser dado em quê? Em newtons, metros. Newtons, metros. Assim, desse jeito. Alguém pode dizer, eu sou garoto esperto, eu vou chamar newtons por metro. Não é newtons por metro. É newtons, metro. Qual a diferença de newtons, metros por newtons por metro? Newtons por metro é assim, ó. Por é assim, certo? Mas aqui não é por, é newtons, metro. Newtons, metro. Tranquilo? Para facilitar essa relação, os físicos desenvolveram uma consequência, um resultado dessas 2 unidades. Toda vez que, para facilitar, simplificar, toda vez que a unidade for newtons, metro, eles colocam o J de Joule. Joule, em homenagem ao físico Joule, certo? Representado pelo J maiúsculo, que é o nome de pessoa, é a unidade de trabalho. Então, o trabalho vai ser de 160 joules. 160 joules, simples assim. Alguém pode dizer, tá, professor, posso usar newtons, metro ou joule? Pode. Mas eu estou dizendo aqui para você que é mais usado. Sempre se usa mais o joule. Pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, se usa newton, metro. Tranquilo? E finalizar aqui, alguém pode ter perguntado, professor, mas se eu quisesse insistir, porque eu sou aluno esperto, sou aluno estudioso, dedicado, quero acrescentar um cosseno. Vai ser cosseno de quem? Cosseno de... Qual é o ângulo aqui entre eles? Tá, professor, não tem ângulo nenhum. Está fechado, não tem nenhuma abertura. Então, o ângulo é de 0, um ângulo fechado.
Então, cosseno de zero. Vai lá na tabelazinha ou na calculadora. Quanto é o cosseno de zero? Cosseno de zero é igual a 1. Cosseno de zero é igual a 1. Então, você vai multiplicar. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 1 é 1 mesmo. Então, por isso que a gente disse que não precisa colocar na fórmula o cosseno quando ambos os vetores, força e deslocamento, forem no mesmo sentido e na mesma direção, porque a abertura é fechada, é zero. Mas se quiser colocar... E vamos encerrar aqui, gente, um segundo e último caso. Alguém pode perguntar, tá, professor, o senhor fez aí o primeiro caso tão simples, fácil, me empolguei. Agora vamos fazer o próximo caso, segundo e último caso, mas agora com a força, a inclinação com um certo ângulo. É atuada uma força, essa força, um certo F, o mesmo valor. Vamos pegar o mesmo valor, 80 newtons. Quero deslocar esse bloquinho por uma distância de 2 metros, sabendo que agora o cosseno, o ângulo entre esses dois vetores é de 60 graus. Quero ver lá, o aluno esperto, já dá para calcular. Quanto é o trabalho mecânico nessa situação? Vamos lá, a forma vai ser, tá, professor? Qual é a forma de trabalho? F vezes D. Mas só que para complicar lá o meio de campo, o camarada disse que tem cosseno. Então, acrescenta cosseno. Cosseno do ângulo. Vamos substituir os valores. O trabalho mecânico vai ser igual a força. Quanto é a força? 80 newtons. Mesma coisa. Observe que até aqui não mudou nada. 80 vezes deslocamento. Quanto é o deslocamento? A distância? 2 metros. Observe que é exatamente a mesma coisa. Vezes, o que vai mudar é agora a inclinação, o ângulo entre esses dois vetores. O ângulo é de quanto? 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. Quero ver lá na tabelazinha da Xuxa ou do Papai Noel. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cadê? Foi o Wesley que disse. Wesley não, foi Arlen que falou, não foi? O bimestre passado, a musiquinha lá do Papai Noel, da Xuxa. Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é quanto? 1/2. Então, o trabalho vai ser igual. 80 vezes 2, dá quanto? 160 vezes. Quero ver agora. Quanto é? E aí? Ninguém lá? Quanto é o cosseno de 60? Quanto? 1/2. A moça respondeu. O cosseno de 60 é meio. Meio ou 0,5. É a mesma coisa, né? Meio, metade, meio ou 0,5. 160 vezes meio, dá quanto? Tá, professor, é metade, né? Metade de 160, 80. Então, o trabalho mecânico vai ser de 80. 80 o quê? Quero ver agora, para finalizar. 80, qual unidade? 80 joules. 80 joules. Então, gente, observe que é o mesmo exemplo. A mesma situação. O mesmo problema, os mesmos valores. No primeiro caso, a força é 80 e o deslocamento 2. No segundo caso, a força é 80 e o deslocamento é 2. A diferença é o ângulo entre eles. Aonde é que eu obtive maior trabalho mecânico? Óbvio, professor, que é no primeiro. Como a gente já tinha antecipado, de maneira antecipada no início da aula, eu tinha dito para vocês, o maior trabalho, o rendimento máximo, é quando ambos os vetores coincidem, porque eles estão se contribuindo. Então, observe que o trabalho maior é quando o ângulo é fechado. E aí, gente, tranquilo? Concluímos aqui, 9 horas, né? Alguma pergunta? Tem aula lá da professora de Química, né? Alguma pergunta? 9 horas. E encerramos aqui, gente. Então, o primeiro assunto do quarto trimestre, trabalho mecânico. Tranquilo? Próximas aulas, vamos estudar energia mecânica. Então, gente, qualquer pergunta, deixar lá no chat, né? Pedir alguma dúvida, colocar anotado aí, presente. Valeu, parabéns, alguns já estão se despedindo, né? 9 horas. Bem, gente, concluímos aqui o assunto. Primeiro assunto do quarto trimestre, trabalho mecânico. Tranquilo? Então, observe que é simples. Trabalho igual a força de deslocamento. Acabou-se. Simples assim. Baixa, tá atento só, então já recomendo a partir de agora uma pequena revisãozinha. Faça uma revisão aí sobre cosseno. Lá a tabelazinha, a moça respondeu bem, eu acho que foi Maria, não foi? Faça uma revisão. A tabelazinha lá do seno, cosseno, de 60, de 45 e 30, né? 30, 45 e 60. São os ângulos notáveis que mais vai se usar, né? E poderia ter uma terceira questão aqui. A terceira questão é, qual é o trabalho quando o ângulo é 90? O trabalho do ângulo 90 é o quê? Você nem fazer conta. O ângulo 90 vai ser igual a 0. Trabalho é nulo. Ei, gente, é isso aí. Parabéns, boa sorte, bons estudos. Parabéns a todos que estão participando. É isso aí, qualquer dúvida, estamos aí. Até mais, gente.